Olá, sejam todas bem-vindas ao Festival do Sagrado Feminino. Meu nome é Tatanka, sou do Espaço Energia Nativa. Já tive algumas vezes no Festival do Sagrado Feminino e hoje é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês. Eu sou terapeuta transpessoal, trabalho com a psicologia transpessoal, que abrange memórias esquecidas, comportamentos e também hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a constelação familiar xamânica. O que seria a constelação, né, familiar xamânica? Então hoje eu vou estar contribuindo com vocês para que eu possa mostrar um pouquinho sobre o que é a constelação na nossa vida, qual é o impacto que isso tem no momento que eu começo a entender e começo também a fazer uma constelação na minha vida. Como isso pode ter um impacto muito grande, como isso pode ajudar eu a caminhar, ter um caminho mais leve na minha vida e também se harmonizar comigo também e com a minha família também. Então sejam todas bem-vindas. No momento que você começa a ter essa consciência, primeiramente, de olhar para você, começar a identificar os comportamentos, já é um caminho bem trilhado, ou seja, um caminho de autoconhecimento. Nós, principalmente nós mulheres, não devemos ter só o autoconhecimento na parte espiritual também, que é muito importante a parte espiritual, mas também a parte espiritual ela caminha com a parte emocional também. Na parte espiritual, eu sou neta de indígena, eu fui deixado pelos meus ancestrais, o trabalho com as ervas medicinais, o trabalho do cachimbo sagrado, o trabalho da sauna sagrada, eu também faço a condução de sauna sagrada, do cachimbo sagrado, mas também a parte emocional, ela é muito importante, porque aí é um casamento, a parte espiritual e a parte emocional. Então hoje eu estou trazendo para vocês sobre a constelação familiar xamânica, o tanto que ela é importante para poder fazer um casamento perfeito, para que você possa ter um equilíbrio tanto na sua parte espiritual quanto na sua parte emocional também, porque a parte emocional ela é muito importante para que você possa ter um caminho mais leve, mais tranquilo e também de sabedoria, saber qual é a sua missão de vida. Quando nós não temos essa consciência dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, fica um pouco mais difícil você trilhar o seu caminho de vida, também entender qual é a sua missão de vida, isso é muito importante. Então, o trabalho da terapia transpessoal, ela tem diversas formas de consciência, de você abrir o seu estado de consciência. Então, ela estuda vários termos, e um deles são as memórias esquecidas, os comportamentos que eu faço, mas eu não tenho consciência por que eu estou fazendo aquele comportamento, e aí onde entra a constelação familiar xamânica. Por que a constelação? Porque eu acabo trazendo inconscientemente a constelação, ou seja, os comportamentos e memórias dos meus ancestrais. E familiar seria pai, mãe, avó, avô, bisavô. E xamânico, por que xamânico? Porque tem a ver também com o chamado. A palavra xamânico vem do xamã, que é o chamado. Você olhar para dentro de você, você escutar você olhar ali para os seus sentimentos também. Não só olhar somente para a parte espiritual, que é muito importante, mas a parte também emocional, ela é muito importante. Escutar ali quais são as suas dores, quais são as suas feridas, quais são aquelas dores que vêm através do medo, ou através mesmo da raiva, ou através mesmo da tristeza. Então, a constelação familiar, ela ajuda você a começar, primeiro passo, a ter consciência de como é que você vai lidar primeiramente com essas emoções. E segundo, depois, se você está inconscientemente, ou às vezes até consciente, repetindo o mesmo comportamento que a sua mãe
repete através da mãe dela, que a mãe dela repete através da mãe dela, ou seja, que você repete através da sua mãe, que a sua mãe repete através da sua avó, que a sua avó repete através da sua bisavó e assim por diante. E aí, esse comportamento que vai passando de geração em geração, automaticamente também vai passando por sentimentos. E automaticamente, passando pelos sentimentos, também vai passar por situações de sofrimento. E aí você acaba não entendendo por que de repente você tem um comportamento parecido com o da sua mãe, um comportamento parecido com o da sua avó. E aí, não sei, você já deve ter se perguntado, porque a maioria se pergunta, né? Nossa, eu sou igualzinho à minha mãe. Igualzinho à minha mãe seria muito bom se fosse do lado só construtivo, né? Se fosse de amorosidade. Nossa, eu sou igual à minha mãe, porque ela tem essa amorosidade, eu tenho. Geralmente não é só por esse lado da amorosidade. Geralmente é o lado também da dor, né? Aquilo que de repente você tem atrito com você, primeiramente, mas com a mãe, em segundo lugar, onde tem as discussões, tem as brigas também, talvez seja o comportamento da sua mãe que reflete em você. Então, se reflete, é porque automaticamente você também tem esse comportamento. Só que inconscientemente você não consegue observar isso. Então, aonde vai gerar o quê? Atrito, as dores, assim como talvez o comportamento da sua mãe, ela não conseguiu enxergar ou não teve essa aceitação de ver isso, e aí ela acaba tendo atrito com a avó, e assim vai. Eu costumo dizer para os meus pacientes que antigamente, não sei com vocês, mas antigamente as pessoas diziam que na família tinha uma maldição, né? Que era aqueles comportamentos, aquelas doenças. Não. Bert Helling, que é o pai da constelação familiar, ele tem um dizer muito interessante que ele fala: os nossos pais são culpados por não terem culpa. Então, o que significa isso? O que ele queria dizer? O que ele quer dizer com isso? Ou seja, os nossos pais são culpados porque eles também não têm culpa. Eles são culpados porque eles acabam passando esse comportamento, repetindo esse comportamento para os filhos, mas eles não são culpados porque eles acabaram herdando dos pais deles, que são os ancestrais deles, o avô, a avó. Exatamente nesse exato momento que você está. De repente, às vezes, você está num momento de conflito com você, dentro de você, e um conflito aqui fora também, no âmbito familiar. E aí você não consegue saber como é que você vai lidar com essa situação. Por mais que de repente você fala, não, eu gosto da minha mãe, eu gosto do meu pai, eu honro eles, mas às vezes tem um conflito dentro de você ou alguma história do seu pai, você com a sua mãe, ou você com a sua avó, que está sempre em conflito ali. Você não consegue resolver esse conflito que está dentro de você e automaticamente vai para o lado de fora também, que você não consegue resolver esse conflito aqui fora. Aí é onde começa as dores, o sofrimento, aonde começa a família, que deveria ser o ninho familiar, e aí começa a se desfazer a família, soltar aqueles laços familiares. Tudo vem através do quê? De comportamento repetitivos, mas comportamentos inconscientes, que eu vou repetindo sem saber por que eu estou repetindo. Então, a constelação familiar, o primeiro passo dela, que você possa começar a ter consciência, começar a mudar esse comportamento, primeiramente com você, é a aceitação. A aceitação ela é muito importante. Nós temos dois tipos de amor, né? Todo mundo ama. Então, nós temos dois tipos de amor. Nós temos o amor condicional, por isso que ele já fala condicional, ele coloca condições. E tem um amor incondicional. O incondicional ele não coloca condições. O melhor está acontecendo. Geralmente, quando eu não tenho essa consciência
de olhar para minha árvore genealógica, ou seja, olhar para minha árvore do meu pai, da minha mãe, a minha árvore, que seriam os meus antepassados, né? E antepassado não é só aqueles que faleceram. Antepassado já é o nosso pai e nossa mãe, porque eles antecederam antes de nós. Então, eles já são os nossos antepassados. Pode estar vivo, pode ter partido, mas eles antecederam antes de nós, então são nossos antepassados. Eu não tenho aceitação do que de repente os nossos antepassados fizeram, né? Ou eu não tenho aceitação desse comportamento do meu pai, eu não tenho aceitação desse comportamento da minha mãe, eu não tenho aceitação do comportamento dos meus avós. Eu fico sempre julgando, primeiramente a mim, depois eu julgo eles. Então, a terapia transpessoal, junto com a constelação familiar xamânica, ela já começa a trabalhar com você. O primeiro ponto é a aceitação. Como é essa aceitação? Aceitação dos seus comportamentos repetitivos que você faz inconscientemente. O que seria um comportamento repetitivo, inconsciente da família? Como assim eu repito um comportamento da minha mãe e eu não vejo isso? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, de repente, um comportamento repetitivo da mãe seria: de repente você tem quando criança, você viu uma discussão com o pai, com a mãe discutindo com o pai, ou teve uma separação ou algo parecido, e aí ficou gravada essa memória esquecida, e aí agora na sua fase de adolescente, de mulher, talvez você tenha um relacionamento abusivo, um relacionamento de dor, de tristeza, ou você com o namorado, ou você com o marido, e aí você não consegue observar que talvez você esteja repetindo o mesmo comportamento do pai, o mesmo comportamento da mãe, só que inconsciente. De repente, o mesmo comportamento da avó. Então, a terapia transpessoal, ela mostra, junto com a constelação familiar, o tanto que você pode começar a parar e começar a observar, primeiramente, a sua família. Quais são os comportamentos que a minha avó fez, inconsciente, óbvio, que teve um impacto muito grande no comportamento da minha mãe? E quais os comportamentos que a minha mãe faz que teve um impacto muito grande no meu? Ou fazer ao contrário, fazer um caminho ao contrário. Quais são os comportamentos que eu não reconheço em mim que são parecidos com o da minha mãe? Quais são os comportamentos que eu não reconheço na minha mãe que é parecido com a minha avó? Ou seja, eu estou ali repetindo os comportamentos e automaticamente não consigo ver, e aí eu vou ter o quê? Dores. Vou ter situações de dores, vou ter situações que na terapia transpessoal, ou seja, na constelação, fala muito, que aí eu começo a entrar nos emaranhados. O que seriam os emaranhados familiar? Mais uma vez, vícios, doenças e comportamentos que aí eu vou repetindo. E se eu vou repetindo, automaticamente eu vou trazer um sofrimento para minha vida. E esse sofrimento, no mínimo, vai gerar o quê? Um afastamento da família. Porque se eu não aceito o comportamento do meu pai, eu quero controlar o comportamento do meu pai, eu não aceito o comportamento da minha mãe, eu quero controlar o comportamento da minha mãe, automaticamente você vai sair do papel de filha e você vai para o papel do pai ou da mãe. Então, no momento que você sair e for para o papel da mãe e o papel do pai, automaticamente você vai ter um sofrimento. Por quê? Porque automaticamente você que vai querer fazer coisas que não estão no seu alcance e que nem dá para você fazer, porque são papel do pai e da mãe. Então, a constelação familiar, principalmente a xamânica, ela fala daquele momento para você voltar para você e começar a ter consciência dos seus comportamentos,
Até onde você está passando dos limites, até onde talvez você esteja realmente no papel do seu pai e da sua mãe. E no momento que você vai para o papel do pai e da mãe, com certeza você vai ter o chamado do quê? O inconsciente vai te trazer um comportamento que vai gerar um sofrimento. E aí, se você for observar e ter aceitação, porque a constelação fala muito da aceitação. A aceitação, você vai começar a enxergar que o seu comportamento é muito parecido ou igual do que a sua mãe faz. E aí, se você tiver um outro olhar, uma outra visão, você vai ver que o mesmo comportamento da sua mãe é o comportamento da sua avó e assim vai. Ou seja, ninguém conseguiu colocar a ordem do amor incondicional na família. Então vai ter o quê? Vai ter uma desunião na família. E aí a partir daqui, se você for casar, se for ter seus filhos, inconsciente, você vai repetir o mesmo padrão repetitivo. Então a constelação familiar, ela te ajuda a você não repetir os mesmos padrões da família. Não é que você vá sair da sua família, porque não dá para sair da família. Essa é a família que você escolheu vir nela, você escolheu aprender com essa família. O que você vai começar a partir daí, ter uma consciência de você olhar com mais carinho para você, com mais amor incondicional. Olhar para talvez para aquela criança que ficou ferida em algum tempo e espaço, ou aquela adolescente que ficou ferida, ou até mesmo a mulher que ficou ferida. Então, a partir daí, você começa a ter um estado de consciência que aí você começa a mudar os seus padrões repetitivos. E começa também a ver, assim como você começa a ver com outros olhos, você automaticamente você vai olhar a sua mãe também com outros olhos. Você vai saber que atrás da mamãe tem uma criança ferida, ou seja, tem uma adolescente ferida, ou seja, em algum determinado momento da vida, ela passou por algumas feridas. E aí você começa a enxergar ela com outros olhos. O que seriam os outros olhos? Você começa a entender e aceitar a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu bisavô, o avô, com outros olhos, os olhos do amor incondicional, da aceitação. E aí tem uma frase também que eu gosto muito, que Beth Hellinger fala, a frase que se eu tiver coragem de olhar para dentro de mim, que aí vem o chamado, olhar para minha árvore dentro de mim, eu também vou ter coragem de olhar o chamado dos meus pais. O que significa o chamado dos meus pais? Meus pais vão começar a observar e a chamar eu para minha constelação familiar da amorosidade, porque daí eu não vou querer mudar o que não pode ser mudado. O que é que não pode ser mudado? Não dá para mudar nossos pais, não tem como mudar, não dá para mudar as histórias deles, não tem como mudar os nossos avós, bisavós, não dá para mudar a história dos nossos bisavós, mas a partir do momento que você começa a soltar os nozinhos, vai ter um impacto tão grande que aí você começa a mudar a você. Você começa a mudar e fazer um outro caminho. Não um outro caminho de uma outra família, que você não vai para uma outra família, mas você começa a fazer um caminho de aceitação. E o que seria o caminho da aceitação? Você vai fazer o caminho da aceitação aonde você vai poder trazer para a sua vida no dia a dia a amorosidade com você, do amor incondicional, que o melhor está sempre acontecendo,
e amorosidade com os seus pais. Então, automaticamente, começa a sair da raiva, da cobrança, da tristeza, do medo, primeiro o seu e depois no âmbito familiar, que aí é onde você começa a trazer o amor incondicional, que é aquilo que aconteceu melhor comigo, está acontecendo melhor comigo, e o melhor está acontecendo com os meus pais, o melhor aconteceu com meu avô, com a minha avó e assim por diante. Ou seja, o momento que você começa a ter essa consciência, essa expansão de consciência da sua árvore, da sua família, automaticamente você começa a se reencontrar também. Reencontrar aquela adolescente, aquela mulher, aquele sagrado feminino daquela mulher, o que é sagrado, e aí automaticamente você começa a sair também dos momentos de dores, ou seja, relacionamentos abusivos, amizades abusivas, coisas que não fazem bem para você, mas você precisa ter um ponto de partida. E o que seria o ponto de partida? Você começar a ter a consciência, primeiramente, dos seus comportamentos, da sua família também. Ou seja, o momento que você começa a fazer um caminho de autoconhecimento e aceitação. A constelação familiar, ela só te ajuda muito a sair dos nozinhos, ter um impacto muito forte, de um lado positivo, se você começar a ter aceitação. Primeiro, aceitação dos seus comportamentos, aí você passa a partir daquele momento a querer mudar eles de uma forma mais construtiva para você, mais amorosa para você, e depois você começa a ter um comportamento de mudança com os pais. Mas que tipo de mudança seria essa? A aceitação. Ou seja, um não vai querer mais cobrar do outro. E um não querendo cobrar do outro, você automaticamente começa a ficar no seu papel de filha, o pai no papel de pai, a mãe no papel da mãe, a avó, bisavó. Então a constelação familiar ajuda você a colocar ordem na sua própria família. Primeiro a família dentro de você e depois a sua família aqui fora. Se você observar, de repente, não sei na sua família, ou talvez uma outra família que você conhece, mas geralmente as coisas não são iguais, mas são parecidas. Vamos supor que de repente, para você entender um pouquinho mais sobre comportamento, que eu vou trazendo da minha família, ou seja, de repente, a bisavó, um exemplo, ela foi a mãe pegou ela, não teve condições de criar ela e de repente deu ela ou colocou ela num outro lar ou alguma coisa parecida. Ou até mesmo ela não conseguiu criar a própria filha e deixou ali com a mãe, né? Então, ali naquele momento, inconsciente, aquela pessoa que foi dada ali, vamos supor que a avó foi dada pela bisavó, ela já gerou um sentimento, primeiramente, de estar sozinha, né? Ou seja, ela estar ali sem a mãe, sem a família, ou seja, ela se sentiu rejeitada. Então, inconscientemente, ela vai criar um comportamento de rejeição com ela mesma, só que inconsciente. E aí ela acaba passando para as gerações futuras. De repente chegou até você e aí tem o comportamento da rejeição. Mas como seria esse comportamento da rejeição? O comportamento da rejeição seria, de repente, você mesmo não se aceitar como mulher, não se aceitar como uma boa profissional, ou não se aceitar um relacionamento que de repente não te serve mais e você deixa partir, não aceitar que aquilo vai embora, não aceitar quem são os seus pais, o que eles querem para você.
Então, de uma certa forma, inconscientemente, você está se rejeitando. E aí você, inconsciente ou consciente, você acaba trazendo o mesmo comportamento da rejeição, mesmo que seja de uma forma diferente, mas automaticamente o sentimento vai ser o mesmo, porque a avó, a bisavó deu a avó e a avó naquele exato momento sentiu o quê? Tristeza. E automaticamente, nesse outro momento da sua vida, você vai trazer o sentimento de tristeza. Então, no momento que eu começo a descobrir quais são os comportamentos da minha família, quais são os vícios, quais são as doenças, eu começo a fazer uma constelação comigo de começar a partir daí mudar os meus comportamentos. Não querer mais mudar o comportamento da família, mas eu tenho a chance de mudar os meus comportamentos para que eu primeiro mude a mim, que aí é o chamado, chamando dentro de mim, e depois eu consigo mostrar o caminho para o meu pai, para minha mãe, para os meus ancestrais, para que se eles tiverem consciência e quiserem também, eles podem mudar. Mas o mais importante é que a partir daí eu vou começar a mudar com amor incondicional. O melhor está acontecendo para mim e o melhor está acontecendo para eles. Então, com certeza, eu vou ter o que? No mínimo, quando eu tiver essa consciência e trabalhar essa constelação familiar comigo,